Varela no ar, o programa do Varela já está começando agora, diretamente da bela Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, quinta-feira, 4 de agosto de 2011, e na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, na área Varela e Mona Lisa Varela. E antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, nós levaremos as nossas indicações ao nosso querido público que nos acompanha com seu carinho, com sua audiência, com sua atenção. Indicamos Varela Estética Beleza, a clínica preferida das celebridades, beleza completa em um só lugar, mais de 500 serviços para homens e mulheres em um só lugar. Até as crianças se embelezam lá na Varela Estética Beleza, a clínica mais querida de Fortaleza. Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira, e os telefones 32240783, 32247018, DDD 85, www.varelaestéticabeleza.com.br. 100% Jesus, o programa da missionária Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, domingo à noite, a partir das 22 horas até 0 hora. E os telefones para você participar do programa da missionária Natália Varela, 3287-2158, 3287-2999, DDD 85. Acesse www.natalinhavarela@hotmail.com.br. E o programa Vida News, na Rádio Vida 102,9 FM, notícias locais, nacionais e internacionais, um programa jornalístico com competência e credibilidade, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, justamente seu horário de almoço. Fique bem informado na apresentação da radialista Natália Varela. Vida News, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. E os telefones para você participar do programa: 3287-2158, 3287-2999, DDD 85. Acesse www.radiovidafortaleza102fm.com. A oração da Varela, quarta-feira, a partir das 18h30, na Varela Estética Beleza, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, com a missionária Natália Varela, ganhando almas para Jesus, ganhando vidas para Jesus. Você está convidado, não importa a sua religião, sua igreja, você está convidado para a oração da Varela. E deixa eu ver o que mais. Falei em check-up, domingo às 20 horas, o programa Check-up na TV Diário, apresentação Natália Varela. E Vida News 100% Jesus. Então no programa de hoje, depois das nossas indicações, do nosso programa, nós faremos a leitura do capítulo 33, o último capítulo do livro The Life of Jesus, A Vida de Jesus, The Life of Jesus, o título original em inglês, a autora Ellen B. White, e o capítulo 33, O Lar da Eterna Felicidade. Então, como chegar ali com os nossos seres queridos? Assim como o dia da volta de Cristo é um dia de destruição para o pecado, será um dia de salvação, não só para o povo de Deus, mas para toda a terra. Deus criou a terra para servir de morada ao homem. Adão viveu num jardim de delícias que sobre ela Deus lhe havia preparado. E se bem que o pecado tinha desfigurado a obra de Deus, a família humana não foi, contudo, abandonada por seu Criador. Tampouco renunciou Deus ao seu intento em relação à terra. Anjos incumbidos da mensagem da salvação desceram a ela, e por montes e vales ressoaram os seus cânticos de júbilo. Os pés do Filho de Deus tocaram o seu solo, pela sua magnificência e os seus dons para o sustento de todos os viventes, a terra durante mais de 6.000 anos testificou do amor do seu Criador. Esta mesma terra, libertada da maldição do pecado, virá a ser a morada eterna do homem. A Escritura Sagrada diz a seu respeito
porque Deus não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. E tudo quanto Deus faz, isso durará eternamente. Por isso disse o Salvador no seu Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O salmista já séculos antes havia afirmado o mesmo: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Com isso concordam também outros testemunhos das Escrituras. Eis que os justos é recompensado na terra. Eis que o justo é recompensado na terra. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. O fogo do último dia há de destruir os céus e a terra que agora são, mas do seu caos devem surgir um novo céu e uma nova terra, conforme a promessa de Deus. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu se dará ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Nenhuma linguagem humana poderá descrever a recompensa dos justos. Só hão de conhecê-la aqueles que a receberem. Não podemos conceber a glória do paraíso de Deus. Contudo, nos é permitido lançar uma vista de olhos nesse país e dele apreciar tanto quanto Deus nos revelou pelo seu Espírito. Os quadros que a Escritura Sagrada nos apresenta da nova terra são sumamente preciosos. Ali o pastor divino guia o seu rebanho às fontes de água viva. No meio do paraíso está a árvore da vida, que produz seus frutos cada mês, cujas folhas servem para a saúde das gentes. Ali correm rios que nunca secam, claros como cristal, e às suas margens árvores frondosas lançam sombras sobre a vereda dos remidos. Ali se estendem, a perder de vista, verdes campinas, alternando-se com virentes colinas e majestosas montanhas que elevam seus cumes para o céu. Nessas veredas de paz, ao lado das correntes vivas, os filhos de Deus, que tanto tempo foram estrangeiros e peregrinos na terra, hão de encontrar uma morada perpétua. O meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Nunca mais se ouvirá violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarão salvação, e às tuas portas louvor. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Não se fará mal nem dano algum em nenhuma parte de todo o monte da minha santidade, diz o Senhor.
Lá não haverá mais lágrimas, nem saimentos fúnebres, nem sinais de luto, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido de iniquidade. Lá está a Nova Jerusalém, a capital da terra, renovada, coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. A sua luz é semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, resplandecente como o cristal. E as nações que se salvarem andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. O Senhor diz: folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Na nova terra só habitará a justiça. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. A santa lei de Deus será então honrada de tudo, a santa lei de Deus será então honrada de todos sobre a terra. Aqueles que se tiverem provado fiéis a Deus pela obediência aos seus mandamentos habitarão com ele. Na sua boca não se achou engano. Estes são os que vieram de grande tribulação e levaram os seus vestidos e lavaram. Na sua boca não se achou engano. Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Os preceitos do Senhor são retos, e em os guardar a grande recompensa. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, o nosso querido público que nos acompanha com a sua audiência, com a sua atenção, com o seu carinho, concluímos aqui o capítulo 33 do livro The Life of Jesus, o original em inglês, A Vida de Jesus, de Ellen B. White, o lar da eterna felicidade, como chegar ali com os nossos seres queridos. E nós indicamos aos nossos queridos ouvintes, ao nosso público que nos acompanha, a leitura de Isaías, capítulo 45, versículo 18, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, São Mateus, capítulo 4, versículo 5, Salmo, capítulo 37, versículo 11, Provérbios, capítulo 11, versículo 31, Salmo 37, 29, Salmo, capítulo 37, versículo 29, 2 São Pedro, capítulo 3, versículos 7 e 13, Daniel, capítulo 7, versículo 27, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, Isaías, capítulo 32, versículo 18, capítulo 60, versículo 18, Isaías, capítulo 65, versículo 21 e 22, Isaías, capítulo 35, versículo 1, capítulo 55, versículo 13, Isaías, capítulo 11, versículos 6 e 9, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, Isaías, capítulo 33, versículo 24, Isaías, capítulo 62, versículo 3, Apocalipse, capítulo 21, versículo 11 e 24, Isaías, capítulo 65, versículo 19, Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, Apocalipse, capítulo 14, versículo 15, capítulo 7, versículo 14 e 15, Salmo, capítulo 19, versículo 8 e 11, Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. E assim,
concluímos a leitura do livro Vida de Jesus. Graças a Deus, né? Senhor nosso Deus, tudo de bom para os nossos queridos ouvintes, nosso querido público que nos acompanha com sua atenção, com sua audiência, com seu carinho. Agradecemos ao nosso diretor geral Lucas Varela, Nara Varela e Mona Lisa Varela. Agradecemos a todos, em primeiro lugar ao Senhor nosso Deus e Salvador nosso, Senhor Jesus Cristo. Tudo de bom, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.